muita gente que pede cura, mas não percebe que ainda está escondida. Quer alívio, mas evita a luz. Quer que Deus trate a dor sem tocar na raiz. E vive frustrada, achando que Deus não respondeu, quando na verdade foi ela que resistiu ao processo. No reino, cura nunca começa pelo sintoma. Cura começa pela verdade. Aqui é o pastor Alexandre. Você está sentado agora à mesa do reino. E hoje nós vamos tratar de um princípio que sustenta toda a vida espiritual madura. A verdade sempre revela antes de curar. Deus não trata aquilo que permanece oculto. Não porque ele não possa, mas porque ele não governa áreas que ainda vivem na sombra. Onde não há luz, não há governo. E onde não há governo, não há restauração verdadeira. Antes de qualquer cura, Deus trabalha com revelação. E essa é uma lógica que o pensamento moderno tem muita dificuldade de aceitar, hein? Porque nós aprendemos a buscar alívio antes de alinhamento. Queremos que a dor cesse, que o desconforto passe, que o peso diminua. Mas no reino, Deus não começa tratando sintomas não, tá? Ele começa expondo fundamentos. Para Deus, esconder não é proteção, é atraso. E por isso, toda obra profunda do reino começa com luz. No pensamento hebraico, verdade, emet, nunca esteve separada de luz. Aquilo que é verdadeiro é aquilo que pode ser visto, sustentado, examinado. O judeu não pensava em verdade como algo abstrato, mas como algo que se manifesta na realidade concreta da vida. O que está escondido não é confiável. O que vive nas sombras não sustenta aliança. Por isso, desde a Torá, Deus insiste em um povo que anda diante dele, e não atrás de máscaras. Andar diante de Deus é viver sem compartimentos ocultos. Quando algo está escondido, ele cresce sem confronto. Ele se fortalece na ausência de luz. É assim com o pecado, com feridas emocionais, com traumas não tratados, com padrões de comportamento que se repetem. O ser humano costuma esconder não apenas o que é errado, mas também o que é doloroso. Esconde por vergonha, por medo de rejeição, por receio de ser confrontado, ou até por não querer abrir mão do controle. Mas aquilo que não é revelado não pode ser governado por Deus. Lá no Antigo Testamento, sempre que Deus se propõe a restaurar alguém ou um povo, o primeiro movimento não é a cura, é a revelação. Deus chama Adão e pergunta: onde você está? Não porque ele não soubesse, mas porque Adão precisava sair do esconderijo. Enquanto Adão estava oculto, não havia restauração possível. A ruptura não começou no pecado em si, mas na tentativa de se esconder de Deus. A verdade precisava vir à tona antes de qualquer reparo. Esse padrão se repete em toda a Escritura. Davi só começa a ser restaurado quando para de se justificar e passa a confessar. Israel só é tratado quando reconhece sua infidelidade. A revelação sempre antecede a cura, porque Deus não trata versões editadas da realidade, não. Ele trata a verdade como ela é. Não existe cura para aquilo que ainda está sendo negado. Quando chegamos a Jesus, esse princípio não muda, ele se aprofunda. Jesus é a luz que entra no mundo, e a reação humana à luz é reveladora. Alguns se aproximam, mas outros fogem. O Evangelho diz claramente: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Não é que a luz machuque, é que ela expõe, e exposição exige decisão. Jesus nunca cura alguém mantendo a verdade escondida. A mulher samaritana, antes de falar de água viva, ele traz à tona a história afetiva dela. Não para humilhar, mas para libertar. Ao paralítico, antes de curar o corpo, Jesus trata da questão mais profunda: os teus pecados estão perdoados. Ele vai direto ao fundamento.
Jesus não é um curandeiro de superfície, ele é um restaurador de identidade. Nos dias de hoje, muita gente quer a parte da cura sem passar pela parte da revelação. Quer sentir paz sem lidar com a raiz da ansiedade. Quer restauração emocional sem encarar feridas antigas. Quer libertação sem abandonar práticas que alimentam a prisão. Quer que Deus toque sem que a verdade confronte. Mas isso não é reino, isso é tentativa de alívio sem arrependimento, de consolo sem transformação. Por isso, tanta gente vive ciclos repetidos. Ora melhora um pouco, depois volta ao mesmo lugar. Sente alívio momentâneo, mas não vive mudança sustentada. Não porque Deus não respondeu, mas porque a pessoa não permitiu que a verdade fosse até o fundo. Cura superficial não sustenta a vida profunda. Sem luz, a ferida fecha por fora, mas continua infeccionada por dentro. A verdade revela antes de curar, porque a cura no reino não é apenas cessar a dor, é restaurar o governo. Deus quer governar áreas que ainda estão sendo administradas pelo medo, pela vergonha, pelo hábito ou pela negação. E Deus não invade áreas escondidas, não. Ele governa áreas entregues. Revelação é entrega, luz é rendição. Aqui entra uma aplicação muito prática. Enquanto você estiver pedindo a Deus que trate algo que você não quer encarar, você estará travando o processo. Deus não trabalha em parceria com o auto-engano. Ele não trata aquilo que você insiste em proteger. A pergunta não é, Deus pode me curar? Porque Ele pode. A pergunta é, eu estou disposto a viver na luz para ser curado? Viver na luz não significa expor tudo para todo mundo. Significa parar de mentir para si mesmo e parar de esconder de Deus. Significa chamar as coisas pelo nome. Pecado é pecado, ferida é ferida, medo é medo, raiva é raiva. Quando a verdade é aceita, a cura começa a fluir. Quando a verdade é resistida, a dor se perpetua. A mesa do reino de hoje nos chama à maturidade. Não é uma espiritualidade sensível, mas há uma espiritualidade verdadeira. Não há um cristianismo de alívio rápido, sabe? Mas há um reino que forma caráter. A verdade pode doer no início, mas ela liberta no processo. E aquilo que é curado na luz não volta a dominar na escuridão. Agora, depois dessa palavra, vamos orar juntos. Aqui a oração não é fuga, é posicionamento. Senhor, dá-nos coragem para viver na luz. Revela aquilo que temos escondido por medo, vergonha ou controle. Não nos deixe pedir cura enquanto resistimos à verdade. Escolhemos nos alinhar à Tua luz, abrimos mão dos esconderijos espirituais, submetemos nossas feridas, pecados e histórias ao Teu governo. E declaramos, Senhor, que a verdade do Teu reino nos conduz à cura. Vivemos na luz, caminhamos na luz e somos restaurados na luz. O Senhor governa onde a verdade permanece. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mesa expôs algo em você, não fuja. Permaneça. A cura que vem da verdade não acontece na pressa, ela acontece na rendição. É ali que o reino continua se formando. Deus te abençoe. E até a próxima Mesa do Reino.